Uma boa noite, a paz do Senhor a todos, irmãos, que estejam do outro lado nesta noite. Estamos aqui mais um momento para falar dessa mensagem. Nós acabamos de ler aqui o Apocalipse capítulo 5. Vamos frisar aqui no verso 9, onde diz que cantava um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. Amém? Antes de continuar, eu quero pedir para os irmãos que estejam do outro lado que dê um like nesse vídeo, que dê um toque com seu dedinho para poder a gente ter uma maior abertura nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal O Despertar 607. Amém? Hoje nós estamos no início aí hoje praticamente, hoje é dia 13, né? Dia 13 de janeiro do ano de 2026. E eu quero começar dizendo, vamos colocar um título, né? Para isto, né? Vamos colocar que o ciclo de 40 anos terminou. E agora? O que nós vamos fazer? O que as pessoas vão dizer sobre isto tudo? A gente vê que nós estamos vivendo o período do Apocalipse, irmãos. E as coisas acontecem com certo número, com uma certa equação matemática na providência divina. Parece que não. Parece que não. Nós vivemos nos últimos anos um período de 40 anos, irmãos. Um período que terminou agora no último dia do mês de dezembro do ano de 2025. Foi um ciclo que terminou, que começou em 1985 e que terminou em 2025. Quando iniciou esse período, nós estávamos vivendo o último ano do governo militar no Brasil, que começou em 64, pelo momento também houve também um período de tempo de 21 anos, né? Foram 21 anos, de 64 a 85, foram 21 anos. Isso tem algo muito providencial na providência divina. E aí depois inicia um período de 40 anos, o qual terminou agora. E agora, nesse exato momento, nós estamos iniciando um novo ciclo no Brasil e no mundo, onde o Apocalipse ele está ficando cada vez mais forte.
Estamos vivendo um momento, irmãos, que as pessoas estão desconhecendo a realidade. As pessoas estão confusas, sem saber o que fazer e como agir. Nós estamos tendo muitos empecilhos, mas Deus está trabalhando. Deus, ele não fugiu do controle da situação. Deus está conosco, irmãos. Deus está trabalhando, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Até porque nós iniciamos também o período da grande tribulação. Para quem não sabe, está escrito lá em Daniel 9:27. E farão uma reunião com muitos por uma semana. E na metade eles vão quebrar o concerto, que é a oferta de manjares, no meio da grande tribulação. Então ele fala assim: e farão uma reunião com muitos por uma semana, e no meio quebrará o concerto. Muito bem. Então, irmãos, estamos vivendo o período do Apocalipse, porém estamos vendo também, ao mesmo tempo, o período da grande tribulação. Aí muitos vão: não, como assim? Como assim? Eu vou contar uma história antes de iniciar esse momento propriamente dito. Eu vou contar a história de uma pessoa que era uma profetisa e que falecera, era minha esposa. Ela, quando tinha 17 anos, ela foi acamada de um câncer de mama. Ela foi acamada de um câncer de mama e os médicos da época, ela tinha 17 anos, desenganou, não sabia o que fazer, porque era uma época tão antiga, né? Um sertão do Nordeste. O que as pessoas poderiam fazer? Absolutamente nada. Então ela foi desenganada e eles queriam amputar o seio dela. E a mãe dela falou: não, fazer isso não. Aqui quem mexe é Jesus. Ela era muito pentecostal, né? Aqui quem mexe é Jesus. E ela então tomou uma providência. A mãe daquela adolescente, né? Ela foi até a capital. E lá ela foi procurar uma igreja pentecostal, do qual ela seguia, né? E falando com o pastor presidente daquele ministério, ela contou toda a história e tal e coisa. Então, ele disse assim: olha, leva esse lencinho aqui e depois você faz uma oração do Pai Nosso, coloca no seio dela e deixa que o resto Deus faz. Então ela viajou, era mais ou menos 300 quilômetros, né? Ela sempre me contava essa história. E ao chegar, ela falou com aquela adolescente, né? 17 anos. E aí, assim, ela fez tudo como o pastor havia dito para ela, né? E quando foi às 3 horas da manhã, ela sentiu uma presença muito poderosa no quarto. Ela viu tudo aquilo iluminado de uma forma resplandecente. E ela então viu a entrada de Jesus com aquele corpo glorificado. Estava ele com uma bandeja e junto dele estava o anjo Miguel.
Então, e ele disse para ela: não se preocupe, não tenha medo, porque eu vim fazer aqui um milagre, né, na sua pessoa, porque eu tenho um mistério contigo, eu tenho um grande mistério contigo, eu vou revelar muitos segredos para você, e quando for para começar a grande tribulação sobre essa terra, eu vou te recolher, uns meses antes, e você então vai poder falar todas essas coisas para as pessoas. E então Jesus iniciou aquela cirurgia nela, fez aquele grande milagre, e aquele problema foi resolvido em questão de praticamente de minutos, para a glória de Deus. E ao sair, ele disse para ela: se alguém perguntar quem fez isso, diz que foi JCN, Jesus Cristo de Nazaré, que fez esse milagre. E foi, terminou. E quando amanheceu o dia, ela acordou daquela situação, viu tudo, aquele sangue, aquela coisa toda ali, as roupas sujas, e ele tinha mostrado, ele tinha tirado um caroço dela, de um tamanho de um limão, e mostrou para ela. Aí ela chamou a mãe, desesperada. A mãe chegou, viu aquela cena, aquele sangue, e eu disse: olha, eu fui visitada. Ela falou para a mãe: Jesus veio aqui, e Jesus resolveu o meu problema. Aí a mãe começou a orar, a agradecer por tudo aquela situação. E tempos passaram, irmãos. O tempo passou. Aliás, antes eu vou voltar mais um pedacinho aqui. Aí a mãe levou aquela adolescente no hospital, que o médico tinha desenganado. Quando ele viu aquilo, foi um Deus nos acolhe. Quem fez isso? E ficou perguntando, dagando. Ela falou assim: foi Jesus. Aí ele olhou, nossa, ninguém faz uma coisa tão bem feita quanto essa. Costurou por dentro e por fora. Que coisa impressionante. E não sentia mais dor, não sentia mais nada. E aquele momento foi um momento de glórias. Ele aceitou Jesus naquele momento, irmão. Aceitou Jesus naquele momento. E não só ele, outros médicos, enfermeira e tudo, e teve todo aquele bafafá ali naquele momento, para a glória de Deus. O nome de Jesus foi glorificado naquele momento. E aí, tempos depois, ela me conheceu, né? Anos depois. E depois que terminou um período de 40 anos, que foi em 2023, né? 2023, ela chegou para mim e falou assim: meu esposo, eu já estou próximo para ir. Jesus falou para mim que quando tivesse o tempo do início da grande tribulação, ele iria me recolher. Ela falou mais ou menos em abril. E ela dizia: e isto vai acontecer em outubro desse ano, ou seja, do ano de 2023.
quando foi no dia 1º de julho, ela falecera. E ela disse para mim, e ela já tinha previsto que seria naquele dia. Ela era uma pessoa que tinha muitas visões, muitos arrebatamentos de espírito, ia para vários lugares, né? Então ela previu a própria morte. Então foi algo assim muito interessante, muito glorificado, né? O trabalho de Deus na terra. Então ela falecera, e falou só, antes dela falecer, eu estava com ela, estava no hospital, ela disse, olha, eu já tô quase indo, né? E eu tenho pena de quem vai ficar nessa terra. Tempos difíceis vai vir, tempos muito difíceis vai vir, e eu tenho pena de quem vai ficar. Tudo bem. Então, finalmente ela foi, no dia 1º de julho de 2023. E ela tinha dito que no ano, aliás, que em outubro seria o grande início, né, da grande tribulação. E todo mundo sabe o que aconteceu em outubro de 2023. Nós tivemos uma situação que chamou muita atenção do mundo. Foi o problema que acontecera lá em Israel, daquele grupo onde mais de 1.000 crianças foram decapitadas. Ali foi o início da grande tribulação. Muita gente não sabe disso. Ali foi o início da grande tribulação. Ali foi o divisor de água da grande tribulação, do antes e do depois. Então, irmãos, estou passando aqui para dizer que nós, porque Deus é um ser matemático. Eu no início falei que ele começou o trabalho dele em 64, tendo um período de 21 anos. Porque Deus trabalha com homem, seja ele quem for, político, com religioso, com padre, seja quem for, Deus trabalha com homem. Assim como trabalhou com Nabucodonosor, assim como trabalhou com o rei Ciro, assim como trabalhou com o rei Dário, com Davi, com Salomão e assim por diante. Deus é um Deus. Assim como trabalhou com Moisés, depois de 400 anos de escravidão no Egito. Então, nós estamos adentrando um momento crucial da história, onde a partir de janeiro não está mais dentro dos 40 anos, os 40 anos terminou. Todo mundo passa por 40 anos, por 40 dias, por 400 anos. Toda a história é recheada desses números. Assim como Noé, 40 dias de dilúvio, assim como Jesus, 40 dias de jejum, 40 dias também com Elias, 40 dias com fulano, ciclano, beltrano, muitos 40 dias na história. Assim como os 21 anos que nós falamos também. Os voos do pombinho na arca de Noé, o tempo que Jacó foi para Harã e ficou ali 21 anos, casou com Lia, com Raquel, tudo período de 7 anos intercalado, e mais 7 anos de trabalho, dando 21, e assim por diante. Então aconteceram muitas coisas dessa que poucas pessoas sabem. As pessoas não entendem isso muito bem, porque Deus ele trabalha com ciclos matemáticos. E quem fala isso muito bem é o movimento da unificação.
O movimento da unificação fala muito sobre essas coisas também. Então, Deus, ele trabalha dessa forma. Deus, ele quer realmente estabelecer algo com o homem. Deus, ele quer resgatar o homem para o seu estado original, porque o homem, ele caiu. Quando ele caiu, ele herdou o pecado, e o pecado contaminou ele, e por 6.000 anos na história, o homem ficou manipulado pelas forças das trevas. E a Bíblia vai dizer, em vários capítulos, tem um capítulo que fala que o mundo jaz do inimigo. O mundo já é do inimigo. E 2 Coríntios 4 também diz que Satanás, ele ofusca os olhos das pessoas, para que não resplandeça na luz da verdade. E por isso que acontece tantas controvérsias, tantos problemas, irmãos, sobre a terra. As pessoas não se entendem, porque há uma luta interminável entre o bem e o mal. E o que Deus quer agora? Agora não tem muito o que fazer, a não ser orar, pedir e clamar, porque estamos vivendo o período da grande tribulação. E como nós falamos, começou em outubro de 2023. Então o momento da ruptura vai ser entre abril, março do ano de 2027, onde vai ser quebrada a oferta de manjares. Por isso que 2026 é uma preparação para este momento. Então, esse vídeo, essas palavras, essas coisas, né, que eu estou falando, é uma forma de alerta a todos os povos da terra, para que venham entender o real projeto de Deus. Deus tem um objetivo. Deus, ele está fazendo algo para que as pessoas agora, principalmente agora, se tornem, como está escrito aqui, e cantava um cântico novo. Dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. E para o nosso Deus o fizeste como os reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre essa terra. É o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse 5, do verso 9 e 10. Então Deus, ele quer pessoas de caráter, pessoas de dignidade, para dirigir outras pessoas. Pessoas que têm o sentimento de Deus, o sentimento de irmão, o sentimento de altruísmo. Esse é o trabalho. Deus, ele quer fazer isto. E Jesus está trabalhando com esta finalidade, irmãos. Jesus está no mundo espiritual, no céu, ou que seja o paraíso, como muitos, né? Como está descrito na Bíblia. Ele está trabalhando com teus anjos aqui na terra, influenciando para que as pessoas entendam o verdadeiro caminho, que é estabelecer a glória de Deus, para que as pessoas se tornam verdadeiros filhos de Deus nessa terra. Então nós estamos vivendo um período da grande tribulação. Não vai acontecer daqui, não sei quando, não, já começou. E Jesus foi bem claro. E antes de começar, veja bem, antes de começar,
eu vou tirar você. Eu vou te recolher. Ele deixou bem claro. E passaram-se 40 anos. Passaram 40 anos. Quando estava quase para terminar os 40 anos, então aconteceu tudo isso. E ao mesmo tempo nós estávamos nos 40 anos, onde Deus ele deu liberdade para as pessoas dirigir essa nação por 40 anos. Vocês pediram, e eu vou dar essa oportunidade para vocês fazerem do seu jeito. E o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Não precisa dizer, todo mundo está vendo. Porque grande tribulação, irmão, grande tribulação é um grande problema. É um grande problema que as pessoas não querem ver, não querem sentir, mas já está acontecendo. Já está acontecendo. E por isso todas essas inversões de valores, essas coisas, ninguém entende mais ninguém. Então, irmãos, é um vídeo de alerta. É um vídeo onde as pessoas têm que começar a buscar mais, para que Deus possa ter legalidade, principalmente com as orações dos cristãos dessa nação brasileira. Eles têm que se unir, têm que parar de picuinha, de achar que é melhor que o outro, de achar que sabe mais do que o outro, e se unir em oração, para que Deus possa salvar as pessoas, para que as pessoas tenham esse direito também de poder salvar todos. Aqui eu não estou criticando quem quer que seja. Muitas vezes aquelas pessoas que as pessoas acham que é o pior de todos, muitas vezes pode se salvar na última hora, irmão. Não foi assim que aconteceu com o ladrão do lado direito lá da cruz? Não foi assim? Não foi assim que aconteceu com Paulo, e que se tornou um grande mártir? O que ele fazia? Não precisa dizer, todo cristão sabe, e muito bem, por sinal. O que ele fazia? Ele fazia algo que ninguém gostava, e no entanto, ele se arrependeu, ele foi tocado por Jesus Cristo, ele foi impactado com aquela luz, porque o poder de Deus é algo que está fora do padrão humano. O poder de Deus é algo extraordinário, irmãos. Então, estou revelando aqui algo que as pessoas, muitos, apesar que eu já falei essas coisas antes, mas eu estou repetindo novamente, para que uma boa parcela brasileira possa entender tudo isso, irmão. Amém? Eu não quero me prolongar, eu gostaria de falar um pouquinho mais, mas eu não posso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá certo? Então, eu peço aí para que os irmãos não se esquecerem de dar uma clicada aí, dar um like, né? Se inscrever no nosso canal Despertar 607, certo, irmãos? Não esqueça disso, e que sejam todos abençoados em nome de Jesus.